Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Elas Conectam podcast. Meu nome é Thaísa. E eu sou a Carol. Esse podcast foi pensado para conectar mulheres, conversas reais e muito corajosas. E o nosso primeiro tema é ser ou não ser a esposa troféu. O que não te contaram sobre o preço da sua liberdade. E para dividir essa conversa com a gente, nós chamamos uma pessoa na qual a gente admira muito, que incentiva e influencia diversas mulheres. A Júlia, ela é psicóloga de relacionamentos. Seja bem-vinda, Júlia. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Thaísa, Carol. Eu que fico muito honrada de estar aqui. Eu falo que estar entre mulheres, e principalmente entre mulheres tão potentes como vocês, é muito o sentido do meu trabalho. Eu amo estar aqui e eu amo ajudar mulheres, né, cada vez mais a se conectarem com elas mesmas e a descobrir, né, a potência que elas têm dentro delas mesmas. Júlia, a primeira coisa que eu vou te falar nesse podcast é que você é incrível, eu acompanho seu Instagram e eu tenho certeza que você deve ajudar muitos casais, muitos relacionamentos que eles acham que esteja falido, mas que é possível. E tem um assunto que tem viralizado muito na internet ultimamente, que é sobre ser esposa troféu. Você como mulher empreendedora, psicóloga e esposa, o que você acha disso? E também me explica o que é a esposa troféu. Já vamos começar com tudo, né? Mas realmente, né, eu tenho visto muito crescimento assim desse discurso, principalmente nos últimos tempos, nessas redes sociais, Reels, Instagram, enfim. E eu acho um discurso muito perigoso, porque nos lembra muito um lugar muito primitivo da mulher, né? É claro que o homem ele pode estar à frente, ele pode ordenar ali as contas da casa, ele pode prover naquele lugar. Mas o que eu acho é que colocar isso como uma obrigação, como uma condição para um relacionamento existir, é muito perigoso. E nos coloca, né, coloca as mulheres neste lugar de submissão, de desigualdade, mesmo um lugar muito pequeno dentro de um relacionamento. É claro que não existe esse problema do homem estar à frente, mas o problema aqui é a condição. Eu só vou me relacionar com alguém se esse cara pagar as contas, se esse cara prover ali. E aí esse relacionamento acaba indo para uma direção que não é um relacionamento tão saudável assim. Falou tudo, isso é realmente muito verdade. Sabe o que eu fico pensando também? A palavra troféu nos diz muitas coisas, né? Um Sim. troféu é um objeto. Um troféu não fala, não se posiciona, não impõe limites, não tem ali a sua opinião, não tem a sua autoridade ali. Então, qual que é o preço, né, que uma mulher paga por estar neste lugar? Acaba que o homem paga, só que a conta da mulher sai muito mais cara. É verdade, Júlia. E eu brinco que troféu, né, pode ser prata, ouro, é, aquele latão. Então, aonde que a mulher está se colocando, né? Onde que ela está aceitando ficar? Qual posição que ela vai aceitar ficar para viver uma vida? Porque muitas das vezes a gente acha que ser esposa troféu, porque vem de um tempo que isso está sendo pregado que é bom, mas a gente fica tipo assim pensando, né? Será que realmente isso é bom ou elas estão querendo tornar que isso seja bom? Porque no interior dessas mulheres, eu fico tentando imaginar se realmente elas se sentem. é, Porque quando a gente acorda de manhã, eu tenho um propósito, eu tenho um trabalho, eu tenho uma meta, eu tenho um sonho, eu preciso realizar, você tem um propósito, você tem uma missão. Então, quando a sua missão é servir o outro, fica muito mais difícil, né? Então, será que isso realmente tem felicidade aí no fundo? Mas sabe o que acontece, Carol? Eu vejo que muitas mulheres, e na verdade, assim, né? Eu vejo que esse discurso estar viralizando agora, como a gente tem visto, eu acho também que é uma tentativa muito camuflada, mas de todas as pessoas, de colocar as mulheres em um lugar onde elas já estiveram antes. Porque era muito fácil o lugar que, né, as mulheres já ocuparam um dia, de obediência, né, de submissão ali. Então era um lugar muito fácil. E eu sinto que as pessoas tentam ali, aos poucos, voltar a nos colocar nesse lugar. Mas o pior pra mim é ver as próprias mulheres se colocando, né? Então, isso pra mim que é o que se torna mais perigoso, assim, porque elas compram esse discurso e elas realmente repetem esse discurso dando orgulho, assim, como se fosse algo muito positivo, como se fosse o que realmente deveria ser. Uhum. E Júlia, você acha que esse papel da esposa troféu pode virar uma prisão emocional?
Com certeza. Como eu disse, o lugar do troféu é algo que não se posiciona, que não se coloca ali, que não tem opinião. O troféu, ele é um objeto. E quando a gente está nesse lugar de esposa troféu, a gente também é colocada nesse lugar de objeto ali. Então, é como se uma mulher, pensem comigo, né? Quando a gente fala de um troféu, é como se uma mulher servisse e vivesse para agradar outra pessoa. Ou seja, ela depende ali o tempo todo da validação, do reconhecimento, do olhar alheio. E isso é muito perigoso para nós, porque e quando eu não tiver este reconhecimento? E quando eu não tiver esse olhar? Então eu não existo? Então eu não sou? E esse mesmo dinheiro que compra este relacionamento, depois se torna manipulação, controle, submissão e uma dependência ali daquele lugar que a mulher entrou porque quis, mas que não consegue sair. E você, Carol, qual a sua pergunta pra Júlia? Júlia, o quanto a independência muda a forma da mulher se posicionar no relacionamento? Eu acho que totalmente. Quando a gente pensa, né, e até falando sobre bem essa questão que está viralizando, eu vejo muitas pessoas colocando assim, do homem pagar a conta. Uhum. E realmente eu acho uma delicadeza, eu acho um cuidado, tudo certo, não existe um problema nisso. Mas quando uma mulher sai com um homem e é dependente de que ele pague a conta, aí sim se torna perigoso. Porque ela não tem opinião ali, ela não tem opção. Ela só sai com o cara se ele for pagar a conta. E aí, chegou lá, ele não saiu, ele não pagou, vai fazer o quê? Né? Então, eu acho que a gente ter a nossa independência nos permite estar nas relações pelo desejo, pelo querer estar ali, e não por uma necessidade. Quando eu não sou independente, eu preciso do outro. E quantas mulheres, né, inclusive, chegam na clínica, quantas pacientes chegam na clínica que estão em relacionamentos falidos, que não são saudáveis, que não se sentem felizes, mas porque precisam estar ali. Então, acho que tem tudo a ver essa dependência, né, com esse relacionamento. E fico pensando muito nisso, assim, também. Das mulheres que se submetem a isso. Porque, geralmente, isso começa com um desejo. Mas depois vira um controle, vira algo ali onde elas se sentem realmente amarradas àquela situação. E uma pergunta que eu tinha era justamente isso. Você acha que mulher tem que dividir a conta? Isso tem a ver com a liberdade? Polêmica, hein? Vamos de polêmicas. Eu acho que a mulher pode dividir a conta. Sempre que eu vejo esse discurso na internet do que uma mulher tem ou não tem que fazer, eu reviro os olhos, assim. Porque, na verdade, o tempo todo eles tentam colocar as mulheres em caixas do que tem e do que não tem que fazer. Então, se um homem não paga a conta, ele não é um bom marido, ele não vai ser um bom marido, ele não é um bom namorado. Mas e todo o resto? Tudo ali vai ser, né, resumido naquela situação específica. Então, eu acho que ao invés de a gente discutir se um homem precisa sempre pagar a conta, é importante a gente discutir se a mulher tem a liberdade de escolher pagar ou não a conta. Se uma mulher tem a liberdade de escolher estar ou não nesse relacionamento, independente do financeiro do homem ali, da questão financeira daquele homem. Eu entendi. Mas, e por exemplo, quando o homem e a mulher resolvem se casar? Como você acha que deveria ser dividido as contas? Porque hoje a gente tem a visão, casou, o homem é provedor da casa e a mulher não ajuda. Você acha que hoje isso mudou? Os haters vão me odiar agora, mas o que eu acho aqui, se uma mulher tem condições de ajudar em casa, de prover também ali dentro de um casamento, escolhe não fazer isso e vê o homem ali custando a bancar aquilo, sofrendo para fazer isso, e a mulher vai lá e faz uma unha e faz um procedimento estético, enquanto ela vê o marido sofrendo para pagar as contas de casa, além de ser egoísta, eu acho que é uma mulher mimada também. Porque não existe, quando a gente fala de relacionamento, nunca existe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Existe aquilo que faz sentido para os dois. O que faz sentido no meu relacionamento pode não fazer no seu. E tá tudo certo, desde que seja um combinado entre vocês dois. Agora, se uma mulher vê ali um homem sofrendo para prover em casa, sofrendo para pagar as contas, tem o seu próprio dinheiro e escolhe não ajudá-lo, isso pra mim é uma mulher mimada. Isso não é uma mulher segura, isso não é uma mulher confiante e muito menos um relacionamento saudável. Egoísta. O que eu percebo muito é que a partir desse padrão começou muito comparações. Então, por exemplo,
o dela faz, o meu não. Será que ele é bom o suficiente? Perfeito. Então, assim, quando a gente começa a pensar que isso é uma regra num relacionamento, aí você fala assim, nossa, mas o meu namorado não fala, chego na sua casa às 8. E o da fulana fala, sabe que ele é mais masculino que o meu? E a gente começa a comparar e questionar critérios que antes não eram questionados e que não precisam ser, porque a pessoa às vezes tem pontos muito mais, né, positivos, né? Então, por Sim. exemplo, o meu escolhe onde a gente vai, a hora, pagar a conta e tudo. Nossa, e o meu não. Será que ele não é bom o suficiente pra mim? Eu preciso trocar de namorado, entendeu? Uhum. E aí a gente fica nessa comparação, tá certo, tá errado, tô feliz, não tô? O que é ser feliz dentro de um relacionamento? Muitas vezes, Carol, chegam pacientes até mim, tá? E são muitas vezes. Chegam pacientes até mim no consultório com problemas no relacionamento. E quando eu vou entender, compreender aquilo, não existe um problema. Foi um problema que foi implantado ali, de tanto ver nas redes sociais. Ela acreditou que tinha um problema que ela não tinha. E eu falo que isso é um risco muito grande das redes sociais, porque a gente acaba comparando o nosso palco com os bastidores de outra pessoa. Então, você vê ali um relacionamento super saudável, super, nossa, cheio de presentes, de jantares, de viagens. Nossa, o meu marido não faz isso, o meu namorado não faz isso. Mas todos os outros 90% do que acontece naquela relação, você não vê. O que você vê é a foto ali, né? E você também não posta os momentos ruins da sua relação. Eu falo até que muitas das vezes existem namorados de Instagram. Aquele namorado que ele só faz aquilo que ela pode postar no Instagram. E existem mulheres que são satisfeitas por só poder postar. Então ele é um péssimo marido dentro de casa. Ele xinga, ele grita, ele não é legal, ele não é fiel ali, mas ele manda as flores. Então ela posta no Instagram e pronto. Tá, pra ela ali tá o suficiente, né? Olha que perigoso que é quando a gente se coloca nesse lugar. Eu lembrei de um post que você fez, eu acho que foi até no Dia das Mulheres. E muitos homens mandam buquê para suas namoradas, para suas esposas, e muitos não mandam. Sim. E aí a gente entra no Instagram, vê todo mundo recebendo presente, e se o nosso namorado ou esposo não manda, a gente fica totalmente frustrada e coloca até o nosso relacionamento à prova disso, do que a gente vê nas redes sociais. E você deixou bem claro que ele pode não ter te enviado um presente hoje, mas olha todas as coisas que ele faz por você. Sim. E eu acho que isso é muito mais presente do que, de fato, um presente em si. Eu até lembro, eu tinha acabado de começar, assim, meu relacionamento. E aí, o aniversário dele é primeiro do que o meu. Então, eu fiquei um mês prestando atenção nos detalhes que ele ia dar, no que ele ia precisar, no que ele queria. E aí, eu pensava uma coisa, pensava outra. E aí, escolhi o presente. E aí, quando eu dei, ele falou, tipo, obrigada. Eu falei, gente, acho que eu não acertei, né? Eu fiquei um mês tentando e eu não acertei. Passou. Meu aniversário é um mês depois. E ele me manda uma mensagem. Amor, o que você quer de presente? Eu falei, quê? Como assim? Ele não passou o mês que eu passei. Até agora ele não tá pensando. Agora que ele quer saber. Então ele não prestou atenção naquilo que... E eu entrei assim num lugar de, poxa, peraí, como assim ele faz isso? Naquele momento mesmo, eu voltei pra mim e eu falei, pera. Eu fiquei um mês tentando escolher um presente que ele queria. E eu acho que eu errei. Porque ele não fez aquela cara de, nossa, era exatamente isso. Como você adivinhou, você é maravilhosa. Então, se eu digo pra ele o que eu quero ganhar, é muito mais fácil dele acertar. Porque senão também eu vou ficar aqui dando dicas e vendo, ai, será que ele vai acertar? Ai, será que ele vai comprar a cor que eu quero? Ai, será que ele quer do jeito que eu quero? Então, eu falei, gente, isso é sensacional. Eu falei com ele, adorei essa ideia. E desde então, a gente só faz isso, a gente escolhe os presentes. É claro que, dentro disso, eu coloquei o que era inegociável pra mim também. Eu morava em outra cidade, né? E aí eu mandei a loja. Falei, pronto, tá tudo certo, né? Mandei a loja e o meu presente. E aí ele mandou assim, você passa lá pra buscar? Falei, não. Calma aí também. Eu falei, olha, já estou te dizendo o que eu quero ganhar e onde vende. Se vire pra buscar e me entregar. Porque isso também é inegociável pra mim. Pra ele, o presente ele não tem tanto significado assim. Mas eu falei, não, pera, eu posso me adaptar aqui, achei a ideia dele legal, vou trazer pra mim. Mas, ao mesmo tempo, existe um limite meu ali também. E que aqui eu também vou colocar. Então, desde então, a gente até combina muito de ter presentes sentimentais e presentes materiais ali. Então, às vezes... presentes sentimentais, assim, de diversas formas. Às vezes um café da manhã, às vezes uma carta, às vezes um recado, assim, diferente. Então, a gente vai conseguindo conciliar os dois. É isso que eu disse quando eu falei que não existe certo e errado em um relacionamento. Existe aquilo que faz sentido pros dois lados. Júlia, quais sinais são que uma mulher está se anulando dentro de um relacionamento?
Bom, os sinais que uma mulher tá se anulando dentro de um relacionamento, a gente precisa ter muito cuidado pra olhar pra isso, porque eles são muito sutis. Eu falo que a gente se perde no mundo de forma muito fácil. Qualquer outra perda, a gente daria muita falta. Se você perde um braço, se você perde uma pessoa, tudo você sente muita falta. Mas quando você vai se perdendo de você mesma, isso acontece de forma muito sutil. Então, quando você vê, você já se perdeu. Você não consegue se encontrar facilmente de novo. Eu falo que esse lugar de saber, pera, eu estou me anulando, é muito de qual prioridade você tem na sua própria vida hoje. E aí muitas pessoas me dizem assim, Júlia, mas se eu estou em um relacionamento, o meu relacionamento precisa ser a minha prioridade. Concordo, mas a sua prioridade número 2. Porque sem você, o seu relacionamento existe. Então, você precisa ser a sua prioridade número 1 e o seu relacionamento vem a seguir. Até porque, se você não está feliz, é impossível você ter um relacionamento feliz. Se você não é uma mulher madura, é impossível você ter um relacionamento maduro. Então, em primeiro lugar, vem você. Depois, vem o seu relacionamento. Eu falo que nós precisamos estar no centro da nossa vida. E todas as funções que a gente ocupa precisam estar em volta. Então, o papel de mãe, o papel de filha, o papel de amiga, o papel de empresária, o papel de esposa, de namorada. Se qualquer desses papéis está no foco da sua vida e não você, você está sempre vulnerável a se perder. Por quê? Porque qualquer papel a gente pode perder a qualquer momento. Amanhã você pode deixar de ocupar algum dos papéis que você ocupa. E se ele é o centro da sua vida, se você perde esse papel, você perde você. Então, você precisa ser o foco da sua vida. Qualquer outro papel que você ocupa é um papel secundário. Nada substitui você estar ali naquele centro. E se você está no foco da sua vida, qualquer papel que você deixe de ocupar, se você termina o seu relacionamento, se você perde os seus pais, se você perde o seu emprego, você ainda está ali. Então você consegue se reconstruir. Eu falo, Julie, que muitas pessoas acham que para ter um relacionamento, quer dizer, você encontra um relacionamento para te preencher. E eu não acho. Eu acho que você tem que estar bem consigo mesma para conhecer a pessoa e assim transbordar. Porque eu não acho que ninguém tem que preencher ninguém. Perfeito. Por isso que eu sempre falo com todas as minhas amigas, quem me pede conselho, mulher tem que ser independente, ela tem que ter um propósito na vida e ela não pode depositar a felicidade dela, o sentido da vida dela em outra pessoa. Ela tem que estar bem consigo mesma para qualquer relação que ela vier construir na sua vida. Perfeito. Eu falo muito que o relacionamento ele é a cereja de um bolo. Um bolo não precisa de uma cereja pra existir. Ele fica mais bonito com a cereja, fica decoradinho, dá uma vida, né? Vira um bolo de aniversário. Então, um relacionamento na vida de uma mulher, ele é a cereja de um bolo. Ela não precisa desse relacionamento pra existir. Apesar de ser muito bom ter um relacionamento. Você consegue ali viver coisas muito legais, coisas muito incríveis. É muito gostoso ter alguém. Mas você não precisa ter alguém. Porque se você entra nesse lugar de precisar ter alguém, você começa a se submeter a diversas condições, a ultrapassar diversos limites pra não perder este lugar aí, pra não perder essa pessoa. E quando a gente não se conhece, né, o outro coloca a gente onde ele quer. Perfeito. É isso que você tinha dito, que, por exemplo, a gente pode se perder muito fácil quando a gente não sabe quem a gente é. Então, por exemplo, se a mulher não se conhece, não sabe o que ela gosta, se ela não se cuida, ela não se enxerga, o marido ou o namorado pode simplesmente falar assim, você é isso. E aí a pessoa, ela acha que ela é aquilo, ela acredita firmemente que ela é aquilo. Perfeito. E o que acontece, eu gosto muito de falar, Carol, que é como se fosse uma casa. Eu dou muito esse exemplo para minhas pacientes, né, no consultório. É como se fosse uma casa. Imagina que eu chego para você e digo assim, Carol, você tem uma casa e eu quero te comprar ela. Quanto que você me faz? Você não conhece a casa. Você não sabe. E aí eu vou te dizer, ó, Carol, ela vale 100 mil reais. Você vai vender? Você não sabe o preço dela, você não sabe se ela é de frente pro mar, se ela é em Miami ou se ela é aqui num bairro qualquer. Então, quando você conhece você, você conhece a sua propriedade. Se eu conheço a casa que eu tenho, eu sei todas as qualidades dela e sei os defeitos também. Eu sei ali o valor que ela tem. Quando eu não me conheço, qualquer homem e qualquer pessoa pode me colocar o valor que ele quiser. E eu acredito, porque eu não me conheço. E você acha que é possível ser valorizada em um relacionamento sem viver para agradar o outro? Acho que esta é a única forma verdadeira de amor que existe. Porque se você ama alguém pelo que aquela pessoa pode te oferecer, você não ama aquela pessoa. Você ama você mesmo. Então,
A única forma verdadeira de amor que existe é quando você é você mesma dentro daquele relacionamento ali. Quando você não precisa estar satisfazendo o outro, quando você não precisa estar neste lugar de sempre servir o outro para ser amada. Essa é a única forma de amor que existe e de relacionamentos saudáveis, inclusive. Por que você acha que muitas mulheres e homens tentam ser perfeito num relacionamento? Porque a rejeição, ela dói muito. Então, eu vejo que muitas mulheres, muitos homens entram em relacionamentos querendo ser o tempo todo amados e aceitos ali. E o que acontece é que depois é um tombo muito grande, porque eu não consigo me esconder completamente. Então, eu começo a me relacionar, eu me torno uma pessoa que eu acho que aquela pessoa quer. E aí, depois que eu me relaciono com ela, eu começo a me mostrar, porque eu não consigo me esconder por tanto tempo. E aí, quando isso acontece, aquela pessoa termina e diz assim: você não é mais a pessoa na qual eu comecei a namorar. Você não é a pessoa pela qual eu me apaixonei. Não é mesmo, não. As mulheres tentam ser outras o tempo inteiro pra agradar o outro. Quantas vezes eu já vi, inclusive, com amigas, dizendo: ai, eu preciso ouvir tal música porque o cara que eu tô conversando, ele gosta desse estilo. Porque ele gosta disso. Ai, eu preciso postar essa foto ouvindo tal coisa, fazendo isso, porque ele adora isso. Então, a gente entra nos relacionamentos esperando ser aquilo que o outro quer que a gente seja, sendo que a gente nem sabe o que o outro quer da gente. Então, eu falo que se você é amada por alguém que você não é, do que vale esse amor? Ah, você pode ser amada, e aí? É você mesmo que tá sendo amada? Ou é alguém que você criou exatamente com esse objetivo? Pra ser amada por alguém que você nem sabe o que quer, o que deseja e que nem é sua obrigação também corresponder. Uma hora a conta chega. Não tem outra, né? A gente não consegue se esconder por tanto tempo. E aí, quando a conta chega e o outro vê, a gente diz: ah, não é essa pessoa, não. Tudo acaba ali. Nenhum relacionamento consegue durar e consegue ser saudável com alguém que não é quem ela realmente é. E eu acho tão incrível quando a gente tá num relacionamento que a outra pessoa conhece a gente tão bem. Sim. O meu namorado, ele falta... A gente pensa juntos. O que já aconteceu diversas vezes. Eu tá pensando alguma coisa e ele falar o que eu tô pensando. E é uma sintonia. Eu acho que não tem nada mais libertador. É uma liberdade você ser quem você é dentro de um relacionamento. Isso pra mim é uma coisa inegociável. Eu falo assim que se eu tiver que forçar pra conviver com alguém ou ter que ficar me moldando, eu não consigo. Eu gosto de ser a Carol, sabe? Eu gosto de falar alto, eu gosto de rir alto, mas eu sei falar baixo também. E eu não gosto que me controla. Ah, fala mais baixo, ri mais alto. Gente, eu quero ser eu. Independente, amizade, relacionamento, qualquer lugar que eu tiver. Quando eu percebo que eu tô tendo que ficar me encaixando, eu falo, ih, aqui não é pra mim. Perfeito. E o que a Thaís falou, eu achei muito interessante, porque mesmo que a gente sabe que relacionamento tem fase boa, tem fase ruim, parece que a gente acha que namorar e casar é meio um filme, né? Que a gente quer ser perfeito e acha que o namorado vai chegar no cavalo branco e tal. E a gente sabe que não é assim, mas no nosso inconsciente a gente acha que é. Por isso a gente quer ser tão perfeito. Nossa, errei, falei tal coisa. Aí se culpa. Vai se culpar, mas eu não posso ter errado, tem que ser assim, tem que ser assado. E, na verdade, a nossa vida nunca vai ser perfeita, né? Então, isso é uma coisa que até eu tenho isso. E a gente tem que buscar evoluir nisso aí, porque nada vai ser perfeito e nem tem que ser. E, Carol, deixa eu te perguntar. Você seria a esposa troféu? Ai, meu Deus, tampem os ouvidos. Olha, então, o que eu vejo de esposa troféu é que, assim, na minha concepção, se uma esposa troféu for considerada aquela pessoa que ela não precisa passar, lavar, fica o dia inteiro jogando beach tennis na academia, isso pra mim é uma coisa que, na verdade, assim, eu não conheço ninguém que seja. Porque a maioria das pessoas fala, eu sou esposa troféu. Por trás dali, a gente sabe que tem um preço muito alto pra ser pago. Ô, gente, e vamos combinar, né? A quantidade de mulher que bate no peito pra dizer que é a esposa troféu e vive uma vida de troféu de bronze, né? Não, Isso não tá escrito, não, né? juro. Isso não está escrito. Hoje ainda eu vi, né, um Reels, assim, no Instagram, perdi 2 segundos ali da minha vida, né? Do meu tempo, eu vi, e era mais ou menos assim, tava escrito assim: quando você está desconfiada de alguma coisa do seu marido, mas você não pode investigar porque você tem muita conta pra pagar. Meu Deus. Exatamente o que a gente tá conversando aqui. E na hora eu até falei, não, exatamente, né, o que a gente vai falar hoje. E
quando eu fui ler os comentários, eu fui me assustando cada vez mais. Porque as mulheres dizendo assim, até tenho ciúmes, mas não compensa. Porque eu quero fazer uma lipo, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Então, olha pra vocês verem como esse lugar do homem ser um provedor coloca as mulheres em condições na qual ela não quer estar. Uhum. Onde ela precisa estar ali. Deixa de ser um desejo, um relacionamento, para se tornar uma necessidade. E, tipo assim, na minha opinião, né? Igual a Thaisa sempre fala, acho que a gente tem que ter a nossa independência, nossos sonhos, correr atrás daquilo. Mas, se tiver a gentileza do homem em pagar jantar, em querer honrar as contas de uma casa, pra mim tá tudo bem também. Mas é igual você disse, é muito individual, então não deve ser uma regra. Sim. Tem que ser uma coisa entendida do casal. Ah, o meu marido não tem condição, nem por isso ele é ruim. Sim. Né? É que as pessoas pensam, ele não tem condição, trabalhe mais. Não é simplesmente assim, gente. Não é todo lugar que o homem tem que trabalhar mais e simplesmente, agora ele tá rico. E sabe o que eu fico pensando, Carol? Quantas mulheres perdem homens incríveis porque isso aconteceu? Uhum. Pra mim, não existe um problema em um homem não ter uma condição. Existe um problema do homem não querer ter uma condição. Exatamente. Um homem manso, um homem ali que não quer, né, Exatamente. conquistar as coisas. Isso pra mim não faz sentido ali. Agora, quantas mulheres deixam de se relacionar com caras incríveis porque eles não são esse cara que elas veem aí na internet? Uhum. E o pior, eu acho que, por exemplo, se o homem quer prover a casa, eu acho legal, acho interessante, mas a mulher não ter o próprio dinheiro pra ir no salão fazer unha, fica pedindo, amor, me dá R$ 20 pra fazer minha unha. Eu acho, assim, que é o pior. Não vejo como marido, eu vejo como um pai. Nem meu pai eu gosto de pedir dinheiro, imagina um... E uma hora ele vai cobrar, vai jogar na cara. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, E é mas uma uma hora dívida chega. impagável. É. É uma dívida impagável. Porque aquilo vai se tornando cada vez, parece que o preço vai se acumulando. E o que antes, né, a mulher entrou ali com esse objetivo, mas aquilo acaba se tornando algo muito maior do que só uma conta. Se torna uma submissão, se torna um controle, se torna uma manipulação. E muitas das vezes a gente até vê nesses comentários, assim, de rios e tudo, elas comentando assim, meu sonho é ser esposa troféu. Eu fico pensando, se elas vivessem isso por um mês, eu acho que elas não dariam de ideia. Mas sabe o que acontece? Muitas mulheres querem ser a esposa troféu simplesmente porque cuidar dos filhos, varrer uma casa, fazer um bolo, gera muito menos ansiedade do que se jogar no mundo e querer desbravar o que a vida pode oferecer. Quando você se coloca ali naquele lugar, é muito mais seguro. Então, muitas mulheres eu vejo que encaram esse lugar de esposa troféu não porque querem, mas porque acham ser mais seguro. Porque estar ali dentro parece ser muito confortável. E nós aqui, nós três somos empresárias, estamos aí, né, à frente de empresas, de trabalhos, enfim. Vocês precisaram de muita coragem para estar ali. Inclusive para estar aqui, para iniciar um projeto. Quantas mulheres a gente vê nesses lugares? Muito pouco. Sim. Esses lugares são ocupados por homens. Porque nós, mulheres, a gente não foi ensinada a ser independente. A gente foi ensinada a ser dependente. O que a gente foi ensinada é que a qualquer momento algum homem viria nos salvar. Enquanto os homens foram ensinados que eles deveriam se salvar sozinhos. Então, muitas mulheres se colocam nesse lugar de esposa troféu não porque querem, mas porque acham mais fácil. Porque elas não querem lidar com a insegurança, com o medo, com toda a ansiedade que se jogar numa vida profissional, que se jogar ali nessa independência, nessa liberdade, pode nos acontecer ali. E eu tenho certeza que muitas mulheres gostariam de estar nesse lugar que nós estamos hoje, né, enquanto, enfim, com as nossas empresas, nesse mercado de trabalho, mas não fazem por medo. Sim. Eu acho que não falta oportunidade para as mulheres. Falta autorização interna. De olhar pra si mesma e dizer, eu consigo fazer isso. Eu posso fazer isso. Porque a vida inteira, a gente teve que pedir autorização para os outros. Então, chega num momento que você, enquanto mulher, você precisa olhar no espelho e dizer, eu me permito. Eu me permito arriscar, errar, falhar. Mas também me permito conseguir viver o sucesso, viver tudo aquilo que eu posso viver, que eu tenho direito de viver. Deixei a melhor pergunta, já que a gente já tá quase chegando no final, você acha que ser independente assusta os homens ou as mulheres? Os dois. Os dois, porque, na verdade, é o que a gente disse, né? As mulheres, elas têm medo de ter oportunidades. Elas têm medo da liberdade, porque a gente não foi ensinada a ser livre.
A gente foi ensinada sempre a estar sobre a sombra do outro. Então, quando a gente decide estar nesses locais, vocês duas, né, estando aí, assim como eu, nesse mercado de trabalho, estando aí à frente de grandes coisas, eu tenho certeza que é uma luta interna e é uma luta diária de vocês provarem pros outros e pra vocês mesmas que vocês são capazes, que vocês podem viver aquilo. Tenho certeza que antes de iniciar esse projeto, vocês pensaram em desistir várias vezes. Vocês pensaram, será que eu realmente dou conta? E nós, que somos mulheres, a gente não é ensinada a ser corajosa. A gente é ensinada a ser perfeita. Então, isso a gente vê desde criança, assim. Os meninos são ensinados a ser corajosos. Vai lá, enfrenta, você vai chorar. Pelo amor de Deus, vira homem. E a gente é ensinada, não pula, senão seu arquinho vai cair. Fecha as pernas, senão vai aparecer a calcinha. Então, pra gente estar em grandes lugares, para as mulheres estarem em grandes lugares, elas precisam de coragem. E a gente não é ensinada a ser corajosa. A gente é ensinada a ser perfeita. E a perfeição, ela é a inimiga da coragem. Porque se eu preciso ser corajosa, eu tenho que arriscar. Sim. Eu tenho que correr o risco de falhar. E se eu sou perfeita, como é que eu corro esse risco? Achei incrível. Carol, você tem a sua última pergunta pra fazer pra Júlia? Qual conselho você daria hoje para mulheres que estão construindo a sua vida profissional, sua independência e esbarram em discursos como esse? Sejam corajosas. Tudo que você pode realizar está a um passo da sua coragem. Sejam corajosas e se permitam. Se permitam errar, se permitam falhar. Mas, de forma nenhuma, acredite que a sua segurança está no outro. Porque não está. Aquilo que muitas vezes você busca e que você quer tanto viver está dentro de você. Sim. E quando você terceiriza isso para uma outra pessoa ou para um homem, você também perde muito de você. Ju, foi incrível o podcast. Eu e a Carol, Maravilhoso. a gente tá Amei, impactada. Arrepiada. Arrepiada. bom, Eu prazer. espero que esse episódio possa influenciar as mulheres que estarão ouvindo a gente. Se uma sair melhor depois de escutar, Sim. já valeu a pena a gente estar aqui hoje. Sim. E dizer que você é incrível. Eu acho que você tem uma trajetória linda. E eu vejo que você vai ter um futuro gigante. Que você continue influenciando mulheres. Porque esse é o seu propósito de vida. Que as mulheres deixem de ser troféus e passem a ser as organizadoras, as proprietárias de todos os eventos, de todos os campeonatos, de tudo ali, porque ter um troféu é muito pouco. Diante de tudo aquilo que a gente pode conquistar na vida, E né? que já nenhuma conquistamos, mulher... né? E que já conquistamos. Que nenhuma mulher se sustente e se satisfaça com o troféu. Principalmente esses troféus aí que a gente vê na internet, que não é troféu nenhum, né? Elas batem no peito pra dizer que é esposa troféu. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu amo estar em lugares assim, onde a gente consegue, né, reforçar a nossa potência. E principalmente esse lugar que as mulheres não se apoiam, né? A gente não vê isso. A gente vê muito mais concorrência do que, de fato, apoio entre as mulheres. Então, muito obrigada pela oportunidade também. Espero que esse projeto cresça muito e que alcance cada quiser. vez fronteiras maiores. Júlia, muito obrigada. E vocês aí que vai estar assistindo o podcast, encaminhe para aquela amiga que tá precisando ouvir esses conselhos da Júlia. Não deixe ela ser troféu. Carol, agradeço a parceria também. Eu que Você agradeço. é uma ótima sócia. E eu tenho certeza que o nosso projeto ele é sempre nas mãos de Deus. Sim. Por isso que eu espero que prospere, porque não é nada por nós, Não. e sim pelos outros. Sim. Então, muito obrigada por assistirem. Obrigada, Júlia, por confiar na gente. É isso. Muito obrigada, gente. Até a Tchau, próxima, gente. Até a próxima.